Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. No episódio de hoje, eu gostaria de começar de uma forma um pouco diferente. Gostaria de promover um estímulo ao nosso mundo interior. Então eu convido vocês, aqueles que se sentirem confortáveis, para que fechem os olhos por alguns instantes e apenas sigam as minhas orientações. Então, de olhos fechados, procurem concentrar a sua atenção na respiração. É uma forma de voltarmos a nossa atenção para o mundo de dentro. Seguirmos o convite que Joana muitas vezes nos faz de mergulharmos para dentro, de viajarmos para dentro. Então, prestando atenção na respiração, procure se acalmar, procure acerenar os pensamentos por meio de uma respiração mais lenta. Procure prestar atenção em todas as fases da respiração. Inspire levemente, pausadamente, devagar. Retenha o ar nos pulmões cheios. Depois libere o ar também de forma calma, serena. Segure um pouco os pulmões esvaziados e depois retome. Então, continue nessa respiração dessas 4 fases. Inspira, segura, expira e segura. Primeiro segura pulmão cheio, depois segura com os pulmões esvaziados. E ainda com a atenção na respiração e procurando esse momento de introspecção, de pensamento calmo, conseguindo também harmonizar um pouco mais nosso próprio corpo, trazendo um pouco mais de leveza. Vamos agora buscar em nosso passado, em nossa história, em nossas vivências, alguma que tenha relação com arrependimento. O que vem à sua mente? Você se lembra de algo que produza em você algum tipo de arrependimento? Do que você já se arrependeu? Você se recorda da experiência, do pensamento, do que você sentia? Procure evocar essa experiência, trazer de volta à consciência. Escolha um desses momentos, uma dessas situações em que nos arrependemos de algo que tenhamos feito. Agora, procure fazer uma experiência de tentar, como se você pudesse, se desmembrar, como se um outro lado seu pudesse se distanciar um pouco e observar você mesmo. Procure olhar como se você estivesse agora de fora da situação, da mente e da emoção. Como se você estivesse analisando uma outra pessoa. Como se fosse uma experiência que alguém te contasse. O que você diria para essa pessoa que você assiste, que você observa? Observe que o rosto dela expressa uma certa angústia. Ela não queria ter feito o que fez, agido como agiu. Ela traz a culpa, o arrependimento. Ela não está bem, ela não está feliz consigo própria nesse instante. O que você diria a ela? O que você tem vontade de fazer? Você tem vontade de abraçá-la?
Você cobraria dessa pessoa? Você apontaria o dedo? Você faria um sermão? Você mostraria a ela que você está desapontado com a atitude? Ou você ficaria compadecido? Você sentiria empatia e teria vontade de se aproximar e dizer: está tudo bem, você não precisa ser perfeito ainda. Isso faz parte do processo de crescimento. Você não é diferente de todos que estamos e fazemos parte da família humana. Me dê um abraço e vamos nos comprometer juntos em retomar o caminho. Não vamos deixar que esse arrependimento faça com que nossos passos sejam parados. Não vamos cair num estado de estagnação. Vamos respirar fundo e vamos seguir em frente. Qual dessas duas posturas traria maior benefício? Um sermão? Um dedo que se aponta? Uma decepção? Um olhar de decepção? Ou a empatia, a compaixão e o estímulo para continuar? Não é muito difícil de percebermos que faremos mais bem quando optamos pela empatia e pelo estímulo para seguir em frente. Então podem abrir os olhos aqueles que se entregaram à experiência e podemos agora refletir juntos com Joana, trazendo já um pouco mais próximo o tema da culpa. Nada como pensar a respeito de algo que está próximo à flor da pele. Nada como aprender sobre uma experiência que se vive. É mais difícil a gente aprender à distância, olhando, porque a gente cai no julgamento. Mas quando a gente vive na própria pele, quando a gente sente a experiência, ela é muito mais rica. Por isso que Jesus disse: não julgueis. Porque quando a gente analisa de fora, aponta o dedo e avalia, ele devia fazer isso, onde já se viu ter feito aquilo, meu Deus, que absurdo. Aqui de longe, a gente não tem todos os critérios, as referências para poder falar com propriedade. Tanto que a gente sabe que quando chega a nossa vez de estar naquele lugar, a gente muda a nossa opinião. Quantas vezes a gente escuta pessoas falarem: nossa, eu achava que era assim até eu passar por isso e percebi que não era nada como eu imaginava, ou era muito mais profundo do que aquilo que eu era capaz de conceber. Tanto que hoje a gente diz, quando a gente observa alguém passando por uma experiência que a gente ainda não passou, pelo menos na atual existência, a gente costuma dizer: não posso imaginar como é estar no seu lugar. Isso é o mais verdadeiro. Eu não tenho palavras para dizer, porque eu não sei o que é viver o que você está vivendo, porque eu ainda não vivi nessa vida, não tenho consciência, não passei pela experiência. Então hoje a gente já consegue perceber que é muito diferente você viver a experiência de você falar sobre a experiência. Então acho que é próprio, é adequado que a gente comece falando sobre a culpa, trazendo essa empatia, para que a gente não gaste o nosso tempo aqui raciocinando sobre a culpa, condenando, acusando, se arrependendo no sentido de se sentir vítima ou de se sentir um nada. Que a gente possa, daqui até o final do nosso encontro de hoje, manter essa empatia no nosso coração, com a gente e com aqueles que nos magoaram, que se arrependem do que fizeram com a gente. Que a gente procure olhar com esse olhar cristão, que é um olhar amoroso, que é um olhar mais consciente e que não exige de um ser humano no grau de evolução que nós estamos
algo que é impossível de se ter, que é não pode errar. Porque para falar da culpa, nós vamos falar do erro. É o erro, a consciência do erro que promove a culpa. Porque a gente comete erros e nem sabemos que estamos cometendo erros. E a gente comete. Mas porque ainda somos inconscientes dos erros, de alguns erros que cometemos, não somos visitados pela culpa, porque não conhecemos a situação. A culpa só aparece quando a consciência se dá conta do que foi feito e enxerga, e entende, e é capaz de analisar o ato como equivocado. Porque também existem pessoas que não enxergam o ato que tenham feito como do mal, como errado, como ruim, como nocivo, como não saudável. E aí alguém que está do lado de fora fala, mas que absurdo, isso que você está fazendo não é bom. Mas a pessoa acredita que ela está fazendo uma coisa boa. Por isso que a gente fala, é a intenção que vai ser analisada. Porque ela vai se sentir culpada ou não de acordo com a interpretação que ela faz daquilo que ela faz, da ação, do comportamento dela. A gente olhando para trás na história da humanidade, a gente vai ver absurdos que já foram praticados. Nós já praticamos absurdos que hoje a gente não faria. E naquela época, em vidas anteriores, para a gente era ok. Nós não tínhamos uma visão, uma compreensão de que aquilo não era bom. Então a culpa vai ter relação com um erro que se tornou consciente. Eu sinto culpa quando eu já tenho consciência para analisar o que eu fiz e sou capaz de entender que aquilo não era adequado, não era saudável. Quando eu descrevo desse jeito, é algo que a gente até deveria ficar feliz. Nossa, eu já sou capaz de enxergar um erro como erro. Eu já tenho consciência para me avaliar e já tenho coragem de dizer, Cris, isso não foi bom. Você se equivocou aqui, você exagerou, você se omitiu, você foi egoísta, você não pensou no outro, Cris, não foi adequado o que você fez. Isso já é uma conquista enorme, porque até hoje a maioria de nós ainda vai buscar justificativas para dizer, não, mas eu precisava fazer, mas você está falando isso que é porque você não viu a situação. E a gente vai insistir em tentar dizer que aquilo que a gente fez era bom. A gente ainda, muitos de nós, negamos aquela consciência que quer brotar, dizer, será que o que você está fazendo está bom? Será que você não poderia fazer melhor? Precisa muita coragem para a gente romper e falar, não, eu estou fazendo errado, eu preciso me modificar, porque isso vai gerar todo um processo de transformação, de autoconhecimento, de autoiluminação, que é difícil. Então, se a gente já tem condição de compreender, de entender um ato errado, e a gente já se cobra por isso, isso é um grau de evolução que já foi alcançado. Então, a gente poderia ter essa postura de obrigada, sou muito agradecida porque eu já consigo me culpar. Mas aí Joana vai nos ensinar que quando a gente fala já consigo me culpar, a gente evoca a culpa arquetípica de lá de trás. E a culpa de lá de trás é uma culpa que é vista como passível de ser condenada. Para onde o culpado vai? Ele é culpado, então ele vai para prisão. O que se faz na prisão? Nada. Fica lá esperando, sendo punido de alguma forma, porque você foi limitado do livre-arbítrio, de ir e vir, seja porque você lá dentro, não sei, nas prisões que já existiram, os absurdos que foram cometidos, é punição. Então o culpado vai ser punido, e Joana de Ângeles fala que isso não nos ajuda, porque o objetivo da culpa não é ser punido. Então, como a gente já tem muito embutido no conceito de culpa a punição, que é um resgate por meio do não fazer nada, mas ficar sendo punido de alguma forma, ela diz, vamos usar outra palavra que vai querer dizer a mesma coisa, mas vai nos libertar desse passado arquetípico da imagem que a gente traz de culpa. Então, Joana fala, vamos falar sobre responsabilidade. Então, ao invés de dizer, eu fui culpada por aquele mal que acabou de acontecer,
eu vou dizer: eu fui responsável por esse mal que acabou de acontecer. Porque quando eu falo eu sou responsável, eu evoco em mim outras posturas. Porque quando eu me sinto responsável, eu vou ter que dar conta daquilo. Então eu já me posiciono como: eu vou dar um jeito, gente, eu vou resolver, me perdoe, me desculpem, eu vou correr atrás de ressarcir, eu vou tentar consertar, e se eu não for capaz, pelo menos eu vou me desculpar, eu vou me mexer. Então a culpa vai nos levar inconscientemente a lugares em que a gente espera ser punido. Enquanto que a responsabilidade nos leva para frente do que eu vou fazer para resolver. Por isso que Joana fala: vamos usar menos culpa e mais responsabilidade, porque internamente, psicologicamente, a gente engrena lugares diferentes. Culpa vai me remeter a ser punida, a ir para prisão, a não fazer nada, esperar, não mereço, eu mereço sofrer. Enquanto que a responsabilidade vai me levar para ir agora. Se é sua responsabilidade, corre atrás, se vira, vamos, faz acontecer. Então, nosso acordo inicial é esse. Vamos ser empáticos e compassivos para a gente falar sobre nossas culpas. Porque esse também é o objetivo. Que a gente não gaste nosso tempo tentando apontar erros. Eu vou pensar hoje nas culpas do que os outros fizeram. Porque eu não vou acessar os outros, eu não posso mexer com a vida dos outros e modificar os outros. Não tenho esse poder, porque eles têm livre-arbítrio, eles vão se transformar se quiserem, quando quiserem. Mas eu tenho atuação sobre mim mesmo, então que a gente gaste esse tempo hoje pensando nas próprias questões, naquilo que nos aperta, que a gente fica triste quando lembra, que a gente não gostaria de ter feito, que a gente sente porque naquela vez a gente agiu assim. Então vamos trazer isso de volta e vamos tentar olhar para isso de uma forma pedagógica, didática, como vamos crescer a partir disso, vamos aprender com isso. Sem ir para o caminho de punição, de eu mereço sofrer, mas o que eu faço a partir disso? Como é que eu transformo isso em crescimento? Então vamos mergulhar nas obras de Joana. Achei interessante porque no livro Desperte e Seja Feliz, e eu acho esse título tão motivador, né? Desperte e Seja Feliz. A Joana, para falar sobre arrependimento, ela vai trazer exemplos que nos acalmam o coração. Porque ela mostra personagens enormes se arrependendo. É como se ela falasse: viu, gente, calma. Porque vocês se arrependem, mas olha quem mais já se arrependeu. Então, tudo bem, faz parte. Vocês não são... A gente não é tão pequeno porque a gente se arrepende. E ela traz, por exemplo, Simão Pedro. Simão Pedro se negou a conhecer... Simão Pedro... Vamos começar de novo, gente. Desperte e seja feliz, capítulo 9. Joana diz: Simão Pedro negou conhecer Jesus, é verdade. Porém, arrependendo-se, entregou-lhe toda a existência a partir daquele momento, tornando-se um pilar de segurança para o erguimento da Igreja da Revelação Espiritual. Então, Simão Pedro, o apóstolo Pedro, se arrependeu. Só que o que ele fez? Ele não quis ir para a prisão e se martirizar. Ele passou a viver no lugar de Jesus, no sentido de que eu vou dar continuidade, eu vou fazer valer a vida que Jesus trouxe. Eu vou ser a continuação do meu jeito, do meu tamanho, na minha condição, mas eu vou ser a continuação do Cristo na terra. Então ele se dedicou à mensagem de Jesus. Então ele se arrependeu e trabalhou e ressignificou e recuperou a sua paz de espírito, trabalhando pelo amor, pelo bem. Maria de Madalena vivia na luxúria e na licenciosidade, cercada de loucuras e paixões. Conhecendo o Mestre, arrependeu-se, renovando-se e reparou, tomada pela lepra, os males que fizera a si mesma. Maria de Madalena, então, fez de novo essa transformação na própria vida. Passou a atender leprosos, a cuidar das chagas e acabou se contagiando e deu a vida em benefício do amor, do cuidado com aqueles necessitados. Então se arrependeu e fez um propósito
de vida nobre a partir do seu arrependimento. Zaqueu, o cobrador de impostos, escorchava as suas vítimas com taxas altas. Arrependendo-se após o contato com o Senhor, recuperou-se, tornando-se exemplo de abnegação e de bondade. Então veja, ele também estava praticando o que é justo que se cobre, não estou fazendo aquilo que não está na lei, mas existia um dever moral que foi despertado quando ele encontrou com Jesus. Ainda que a lei de hoje me permita extorquir, o meu dever moral me convida a não fazer. Nem tudo posso, mas nem tudo me convém. Então ele se modifica, ele continua trabalhando, mas agora com um olhar amoroso dentro do seu próprio trabalho. E Judas Iscariote, o símbolo maior, após trair o amigo, arrependeu-se e, sem estrutura moral, enlouqueceu, arrojando-se ao suicídio infame. Então esse foi um exemplo de uma forma que não foi boa para ele. O arrependimento, ele fugiu, ele se negou a se transformar, porque ele poderia ter feito a mesma coisa. Vou viver para Cristo, vou passar por onde eu for e levar a mensagem desse que eu ajudei a matar. Mas ele não, naquele momento ele não deu conta, e tudo bem, porque Deus permite que a gente tente de novo, E a gente conhece a reencarnação onde ele vai se redimir, como Joana d'Arc. Então ele volta séculos depois e ele tem chance daí sim morrer em nome da divindade, dos amigos espíritos que falavam com ela e da luta pelo bem, por aquilo que ela acreditou que seria o bem coletivo, o bem comum. Então mesmo quando a gente não dê conta de fazer esse movimento de pegar a charrua e não olhar para trás, me arrependi, mas espera aí que eu vou me resolver e eu vou me reequilibrar, não dei conta, tudo bem. Deus permite que depois eu volte. Eu vou gerar mais sofrimento, mas eu não determino um caminho, não fecho as portas nunca são fechadas. Então é fatal que a gente vai crescer, é fatal que a gente vai se aperfeiçoar e se tornar perfeito, e é fatal que a gente vai ser feliz. A gente pode demorar mais ou menos, mas a gente vai chegar lá onde Jesus já se encontra. Então não é pelo caminho do sentar e chorar, do se arrepender e querer ser punido que a gente vai acelerar o progresso. A gente acelera o progresso não perdendo tempo e diante da culpa, pondo mãos à obra para tentar uma reforma, uma transformação, um resgate, um ressarcimento, aquilo que for capaz, aquilo que for possível de ser feito. E nesse mesmo livro ela fala que somente quando a consciência desperta e sopesa os danos causados é que o arrependimento honesto toma corpo e domina, buscando meios para a reparação dos males que foram praticados. Por si mesmo, embora seja um passo significativo na elevação do caráter, o arrependimento não basta. Faz-se inadiável o dever de ressarcir os prejuízos, de reparar os males praticados. O arrependimento é luz na consciência. A reparação é consciência do dever em ação. Então, acho que essa frase resume essa primeira reflexão do nosso encontro de hoje. O arrependimento é o primeiro passo, é a luz na consciência. Acordei, despertei, percebi. Sou capaz de avaliar e perceber que isso que eu fiz não foi bom. Não adianta só isso. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, a reparação. A reparação é a consciência do dever em ação. Então, primeiro eu acordo, tomo consciência, daí pela consciência eu ponho mãos à massa e tento ajustar aquilo que me é possível, aquilo que eu posso fazer. Mas eu não tenho como reparar o mal dessa culpa que eu carrego, as pessoas nem estão mais aqui agora. Então, veja, Jesus já não estava mais encarnado para Pedro reparar a negação com ele e para Judas também se reposicionar, e enfim. Mas eles vão praticar o bem em homenagem àquilo que eles não podem reparar especificamente.
A lei divina não quer que a gente vá acertar aquela injustiça que a gente criou. Aquela injustiça faz parte da justiça divina. Deus dá conta de ressarcir a justiça é de Deus. Eu não tenho que ser o elemento de fazer justiça. Eu ofendi alguém, então agora eu tenho que ir lá e desofender essa pessoa porque eu preciso me ressarcir com ela. Não. Esse ato que aconteceu da ofensa está previsto na lei divina e Deus vai dar conta de que tudo isso se ajuste. Então não cabe a mim tomar conta da coisa em si. O que cabe a mim é a transformação interna. Então eu não preciso, se eu puder voltar e falar com a pessoa, ótimo, porque eu vou me sentir inclusive melhor. Mas se eu não tiver mais chance, a pessoa não está aqui, não tem condição, em homenagem a ela, eu vou levar palavras boas para tantas outras pessoas. É esse o objetivo divino, não é que eu vá acertar contas, é que eu aprenda com as contas que eu fiz erradas. Então, o objetivo não é que a gente volte lá para pagar e pronto, agora está em ordem. Não. Aprenda com a conta que você fez mal feita, que você foi ruim, aprenda e se transforme em outra pessoa. Pronto, é isso. Então, eu não preciso ficar vinculada aonde eu cometi o erro. O erro deve gerar em mim um arrependimento, acordei, e em seguida uma reparação no sentido de vou mudar o meu comportamento, vou fazer o bem no lugar do mal que eu estava fazendo. Esse é o plano divino. Não é ir acertar contas particularmente. É usar o erro para crescer, se transformar e ser agora uma pessoa melhor no ambiente onde vive. Vamos para outro livro, Momentos de Consciência, capítulo 6. Ela ainda vai trazer essa questão da tomada de consciência, para que a gente perceba o que não foi adequado, para que a gente aprenda com o erro e para que a gente seja melhor, para que a gente evolua e aquele erro que a gente cometeu numa invigilância a gente já não cometa mais, porque agora a gente já sabe que não é assim que faz. Como qualquer coisa básica do nosso dia a dia. A gente tem 1000 exemplos no dia a dia que a gente vai fazer uma coisa e viu que aquilo não funcionou. Eu fui mexer com alguma coisa, levei um choque, já sei que não é assim que faz para mexer com aquilo que eu mexi. Então eu vou procurar para mexer, vou lembrar que eu preciso tirar da tomada, para não ficar levando choque toda vez que eu quiser mexer com aquilo. Para tudo é assim. Se eu vou falar com alguém de um jeito e eu percebi que aquilo foi dramático, foi drástico, então eu não vou falar de novo com a pessoa da mesma forma, eu vou procurar outra forma de falar, porque eu não quero repetir a situação doída. Esse é o mecanismo do erro, é mostrar pra gente o não fazer, o não caminho, o não bom, o que não é saudável. E aí a gente entende, entendi, isso aqui não é bom, então vamos tentar uma segunda alternativa, uma terceira alternativa, até que a gente encontre aquela que é realmente a ideal, a que está alinhada com as leis divinas. Então, a tomada de consciência é estímulo para a mudança. Então, Joana diz no Momentos da Consciência, capítulo 6, a culpa surge como forma de catarse necessária para a libertação de conflitos. A culpa vem para eu poder falar, eu me arrependo, o que eu fui fazer, eu ponho para fora aquele nó que estava. Porque na hora que eu fiz o mal, talvez eu estivesse irritada e eu nem me arrependi, não. Porque eu estou no auge de uma emoção que desperta em mim uma postura, um comportamento de defesa, de ataque. E aí eu vou para casa bufando. Só que depois que essa emoção acalma e que eu faço uma avaliação mais racional, eu falo, mas não precisava, podia ter feito diferente. Aí surge o arrependimento. E a culpa que me dá pelo que eu fiz, Joana diz, é uma forma de catarse, porque daí eu ponho pra fora, eu não devia ter feito, que pena, eu não fui feliz nessa hora, então eu tô pondo pra fora aquilo que ficou guardado, que não era bom. É uma catarse, então. Encontra-se esculpida nos alicerces do espírito e manifesta-se em expressão consciente ou através de complexos mecanismos de autopunição inconsciente, que não é bom. Se eu não ponho para fora, se eu não falo a respeito, se eu não vou tentar modificar a partir do erro, se eu fico mantendo isso dentro de mim, arrependida, eu vou gerar autopunição. Porque, de alguma forma, eu preciso sentir que eu estou ressarcindo. Se eu não vou ressarcir porque eu quero, eu acabo ressarcindo passivamente. Sabe, o auto-boicote, a somatização, eu gero doença, eu gero problema.
E inconscientemente eu estou fazendo isso para me punir porque eu me sinto culpada pelo que eu fiz. Por isso que ir tentar resolver fora dói menos do que eu ficar sentada esperando aparecer uma punição que não é de Deus, é da minha própria consciência ou do meu inconsciente que gera em mim algo para eu passar por algo que eu preciso, que eu sinto que eu preciso para resgatar. Então a gente não precisa ficar sentado esperando a dor chegar. A gente pode sair trabalhar para que essa dor não precise chegar e a gente aprenda no amor, na caridade, nas práticas das virtudes. Joana diz que o arrependimento tem como finalidade dar a perceber a dimensão do delito, do gravame, de modo que o indivíduo conscientize-se do que praticou, formulando propósitos de não reincidência. Por que então dá essa dor, essa angústia? Ai, tô arrependida, que culpa que eu carrego. Por quê? Para que eu perceba, é um chacoalhão, presta atenção no que você fez, visita o que você fez, analisa o que você fez e se comprometa de não fazer de novo. É pedagógico, é para a gente aprender a não repetir erros, senão a gente ficaria muito atrasado. Se não doesse, a gente não evoluiria, a gente demoraria muito para evoluir. O sofrimento acaba, no livro Plenitude, Joana fala o livro inteiro do sofrimento como mecanismo de progresso. Ele nos convida a buscar uma alternativa e aí a gente sai do lugar, a gente cresce. A culpa também deveria ser catapulta para a gente ir para um lugar e nunca mais voltar nesse aqui, do erro que cometeu. Cometeu, não se controlou, não estava prestando atenção, tá bom. Agora pega isso e põe de combustível para você avançar e sair desse lugar. Porque quantas vezes a gente fica fazendo o mesmo erro ao longo de uma vida? E a gente se arrepende, e a gente se arrepende, e a gente se arrepende. É para falar, mas vai ficar se arrependendo até... Mexa-se. Você já viu uma vez que você falou assim com alguém e você não gostou, porque você repete e você fala de novo? Cadê a vontade para fechar a boca e se vigiar para se modificar? Ai, mas eu não consigo. Não consigo uma vez, duas vezes, mas eu nunca consigo. Então você é diferente da criação divina. Porque Deus deu competência. A gente pode não acertar na primeira, na segunda, mas uma hora o negócio é para ir. Senão a gente tem que se questionar que eu estou fazendo errado. Então, Joana diz que a permanência na sua análise, a discussão íntima em torno do que eu deveria ou não ter feito naquela ocasião, se eu ficar ali só remoendo e não por ação, e não agir, e não modificar, torna-se cravo perturbador fincado no painel da consciência. Então, eu falo, eu tô arrependida porque semana passada eu falei com uma pessoa que eu gosto de um jeito inadequado, ela ficou tão chorando, sentida. Daqui 2 meses, nossa, eu carrego uma culpa porque eu falei com uma pessoa 2 meses atrás. Daqui 2 anos, nossa, faz 2 anos que eu lembro que eu... E aí, isso vira um cravo fincado que mais me atormenta, me faz mal, isso vai desenvolver, vai aumentar, é uma ferida que tá ali, ela vai crescer, ela vai me atormentar e eu não resolvi. Então, se a semana passada você tomou consciência que a semana passada você falou de uma forma inadequada, haja a respeito. Liga para a pessoa. Queria me desculpar, hoje eu estou consciente, eu percebi que não foi o jeito melhor que eu tinha para falar. Me desculpe, haja. Tome ação, senão isso fica só lá dentro e isso vai remoendo, né? O arrependimento, quando não se transforma em reparação, ele consome o nosso mundo íntimo. Ele esgarça o tecido emocional, o tecido psicológico, e ele abre buracos e ele forma feridas que vão se manifestar na vida, no corpo, e a gente não vai gostar do resultado. Então, de alguma forma, quem cultiva a culpa e não se mexe na reparação, não deseja libertar-se. Em tal postura, comprazendo-se irresponsavelmente. Águas passadas não movem moinhos, afirma o brocado popular com sabedoria. As lembranças negativas entorpecem o entusiasmo para as ações edificantes, únicas portadoras de esperança para a liberação da culpa. Então, arrependimento é fase 1 e a gente precisa prestar atenção para não demorar muito para a fase 2, que é a reparação, que é a ação, que é a movimentação, pegar a charrua e andar para frente. Bom, agora nós vamos lá para o Conflitos Existenciais, capítulo 6, que Joana vai nos falar um pouquinho sobre as causas da culpa, a origem, de onde vem, como ela se instala, né? Então, ali naquele livro, ela diz que duas
são as causas psicológicas da culpa. Uma, a que procede da sombra escura do passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação ao outrem. E dois, então, uma é de um passado que eu fiz e às vezes é de outras vidas, que eu carrego uma culpa que eu não me conformo até hoje o que eu aprontei lá. E a segunda tem origem na infância, como decorrência da educação que lhe foi ministrada. A culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Bom, então, lá do meu passado e segundo da infância, por situações que não foram bem digeridas e a criança não tem ego para fazer análise, para entender o que é dela, o que é do outro, e ela se mistura com os conteúdos dos adultos e ela acaba se sentindo culpada às vezes por coisa que nem era dela. Então, Joana diz que na primeira, aquela do nosso passado, apresenta-se como uma forte impregnação emocional em forma de representações ou ideias que são lembranças inconscientes, parcial ou totalmente reprimidas, que ressurgem nos comportamentos, nos sonhos, com fortes tintas de conflito psicológico. Então a gente fala assim, nossa, essa pessoa não se permite ser feliz. Quando ela está na iminência de ser feliz, ela se boicota. A gente não vê isso? Muito provavelmente tem uma causa de um passado. Ela não se permite porque ela se cobra. Ela se cobra. Vamos pegar um exemplo simples, né? Superficial quase, para a gente entender. Vamos supor que... eu lembro uma vez quando eu era criança, vou trazer um exemplo pessoal. Eu lembro uma vez quando eu era criança, eu tenho um irmão gêmeo e a gente vivia grudado. E eu lembro uma vez que a gente saindo para andar de bicicleta... eu quebrei a bicicleta dele e eu não me senti bem de sair para andar de bicicleta. Como que eu vou curtir se ele não vai poder ir porque eu atrapalhei a ida dele? Então era mais ou menos isso que tinha acontecido. Então sabe quando a gente não se permite viver uma coisa porque de alguma forma a gente sabe que a gente não permitiu que o outro vivesse? Quantas vezes a gente fala assim, como que eu vou lá agora, sendo que eu atrapalhei o outro? Se o outro não vai, por que eu posso ir? Às vezes a gente se sente culpado, por exemplo, um filho não pôde passar por alguma coisa e a gente fala, se meu filho não pode ir, eu também não posso. Ou ao contrário, eu como filho tenho chance de viver alguma coisa que meu pai e minha mãe não puderam viver e eu me culpo por isso. Como que eu vou desfrutar disso se os pais que me deram tudo não têm chance? Então eu não vou. Quantas vezes o filho não se sente livre para voar, para crescer, porque ele se sente culpado de fazer isso porque os pais não puderam? São mecanismos malucos da nossa mente. Porque o que os pais mais querem é que o filho voe para onde os pais não puderam, mas às vezes o filho não se sente confortável no sentido de... Às vezes ele tem os próprios conflitos e ele se sente culpado se ele fizer esse movimento. E por que um filho se sente e o outro não? Porque ele deve carregar culpas do passado. E essas culpas se manifestam nessa situação atual. Então, provavelmente, a culpa que ele sente não é porque ele pode voar e o pai e a mãe não puderam. É porque num passado ele já teve alguma questão que ele se sentiu culpado e aquele passado volta como se vestisse da situação atual. Então não é isso que ele está vivendo que está dando culpa, mas isso faz reverberação, faz referência a algo que ele já viveu e ele mistura inconscientemente as situações e aí ele não consegue nem explicar porquê, mas ele não consegue viver uma coisa porque ele se sente culpado porque o pai não pôde viver. É essa mente que a gente tem. Por isso que a gente precisa do autoconhecimento, das terapias, da meditação, da oração, da conversa consigo mesmo, como Santo Agostinho nos falava ao final de cada dia. Porque não é simples, pelo contrário, é muito complexo o funcionamento da nossa psique, o como as emoções se relacionam, como elas fazem referência umas às outras, e às vezes a emoção que eu estou vivendo hoje não é de hoje, ela está contagiada por outras parecidas. Né, os complexos se apresentam, né, aquilo que eu vivi lá atrás volta e aí a gente vive o hoje como se fosse o passado. A gente já falou bastante disso em ocasiões passadas, né? Então Joana diz isso, que a gente apresenta-se como forte impregnação emocional e faz com que a gente se
puna quando a gente tem algo que é lá de trás. A gente acaba querendo inconscientemente se punir porque a gente acha que não merece aquilo que a gente tem. E na segunda, no caso da infância, a gente está falando da origem, né, da culpa. Na segunda, ela fala, normalmente, exige-se que o educando seja parcial, adulador, concordando com as ideias dos adultos, né, pais, educadores, que estabelecem os parâmetros da sua conduta. Tem que ser assim, tem que pensar desse jeito, tem que acreditar nisso, tem que gostar daquilo. Sem terem em vista a sua espontaneidade, a sua liberdade de pensamento, a sua visão da existência humana em desenvolvimento e formação. Esse espírito é diferente. Lógico que a gente tem que dar condutas norteadoras, né? A gente tem que falar de virtudes, a gente tem que estimular bons hábitos saudáveis. Mas hábitos saudáveis é assim, você precisa se alimentar bem, mas não precisa comer brócolis porque eu quero que você coma brócolis. Se você gostar de outra, enfim, né? Você pode escolher, tem tanta diversidade. Você precisa praticar uma atividade esportiva, você não precisa fazer o balé porque eu quero que você faça balé. Se você é minha filha, mas quiser jogar futebol, ok. É isso. Tem que dar a liberdade e a espontaneidade para esse espírito ser ele, dentro de roteiros norteadores. Esse método abusivo é normalmente imposto à infância, propiciando que a culpa se instale quando a criança dá-se conta de que pensa diferente dos seus pais. A gente já não passou por isso? Quando a gente se percebeu, nossa, mas acho que eu não sou muito parecida com minha mãe e com meu pai, ou nesse ponto eu não sou parecida. Aí brota a culpa. Porque a criança tem como ídolo pai e mãe. Eles são os que sabem, os que estão na frente, os que são amadurecidos, evoluídos. E aí a gente está muito diferente deles, nossa, eu devo ser um erro. Eu devo ser uma pecadora, eu devo ser do mal. E a criança embute uma culpa porque ela não corresponde ao que os pais queriam, sendo que ela só é diferente. E a gente julga como melhor ou pior. E a criança assimila como sendo pior e carrega a culpa por ser pior e não corresponder ao que os pais querem. Bom, as consequências acabrunha e desarticula os mecanismos da fraternidade, tornando o paciente arredio e triste, quando não infeliz e desmotivado. Então, a culpa, quando não é elaborada, quando não é analisada, quando não é integrada, ela acaba nos desmotivando e a gente acaba caindo em infelicidade, em depressão. As suas ações tornam-se policiadas pelo medo de cometer novos desatinos, porque eu não sei lidar com a culpa, com o erro, e aí ele acaba sendo empurrado para a depressão. Vezes, porém, outras, apresenta-se com nuances muito especiais, mediante as quais há uma forma de escamoteá-la através de escusas e justificações indevidas. Então, quando eu não lido com a culpa, o que eu preciso fazer, como é que eu aprendo com isso, qual é a mudança que eu tenho que gerar? Quando eu fico lá, eu sou culpada e jogo isso para o inconsciente, não lido, não trabalho, não analiso, ou eu vou ficando triste e acabo caindo em depressão, ou eu acabo me alienando de mim, justificando, como se eu estivesse querendo fugir. Eu começo a contar histórias para me convencer e eu me distancio da própria realidade. Eu vivo uma vida de fantasia, de narrativas que eu vou criando para justificar o que eu fiz, ao invés de falar errei. Eu fico justificando e acabo me distanciando da realidade, né? Vivo uma fantasia criada. Joana nos traz ainda nesse Conflitos Existenciais, capítulo 6, uma alerta, né, uma atenção, quando ela fala do que reprimir a culpa, tentar ignorar, é tão negativo quanto aceitá-la como ocorrência natural, sem o discernimento da gravidade das ações. Por quê? Porque a gente vê também, às vezes, uma linha dizendo, ai, tudo faz parte, é assim mesmo, tudo bem, faz parte da evolução, ninguém vai ser condenado eternamente ao fogo do inferno se errar. Mas isso é um extremo. O outro extremo é passar a mão na cabeça, errou, mas errou de novo, aí tudo bem, aí faz parte, daí a gente nunca sai do erro também. Então Joana fala, tão ruim quanto fingir que não errou e reprimir é falar que tá tudo bem errar, ficar como se fosse assim, culto ao erro. Então não, o erro tem um sentido pedagógico, ele faz com que eu saia daqui para lá. Não é que aqui tá bonitinho, então pode continuar errando, então não precisa mais evoluir. Vamos falar que isso é natural, tudo bem ser assim, afinal de contas é você. Eu estou assim, mas eu não vou ficar assim para sempre, eu preciso crescer.
Então, se eu ficar passando a mão na cabeça de que, você é assim, não liga não, é seu temperamento. Está esse temperamento, mas eu não vou ser assim para sempre. Então, muita atenção, porque hoje a gente está normalizando equívocos. Eu errar faz parte para crescer. Eu errar não faz parte de quem eu sou, então tudo bem eu continuar errando. E a gente está normalizando muitas coisas, a tal da normose, a patologia da normalidade. Coisas que não são saudáveis estão sendo vendidas como saudáveis para não discriminar. Não é uma questão de discriminar, é uma questão de empatizar, compreender e estimular a sair daquele lugar para melhorar. Senão a gente está fazendo um culto à estagnação. Tá todo mundo bom já, ninguém precisa sair mais do lugar. Vamos aceitar todo mundo e fica todo mundo aqui. Não é o que a gente acredita no Espiritismo. Então, Joana fala que a terapia, o antídoto para a culpa é o perdão. Esse perdão que poderá ser direcionado a si, a quem foi a vítima, a comunidade, a natureza. Consciente do erro, torna-se exequível que se busque uma forma de reparação, sempre a reparação. E nenhuma é mais eficiente do que auxiliar aquele a quem ofendeu, prejudicou, ensejando-lhe a recomposição do que foi danificado, quando possível. Quando não possível, a gente vai fazer que nem os apóstolos fizeram. A gente vai sair oferecendo o nosso melhor para o mundo como uma forma de ressignificar as ações equivocadas do passado. No livro Despertar do Espírito, já indo aqui para os finalmente, eu gostaria de destacar 2 capítulos. No capítulo 2, Joana lembra de Adão e Eva, que foi a primeira culpa da história, né? Comeu a tal da maçã. A gente fala desse pecado ancestral, dessa herança atávica do pecado original, né? Que é quando a gente descobriu o bem e o mal, a árvore do bem e do mal. Tem sido, através do processo de evolução, um agente cruel punitivo, que vem desequilibrando o seu mecanismo psicológico. Desse modo, a consciência de culpa torna-se tortura lúcida, ou não, para o emocional, gerando tormentos que poderiam ser evitados. Então, em vez de culpa, que é aquilo que eu falei, pecado, surge o conceito de responsabilidade, mediante a qual a colheita se deriva da semeadura, sem qualquer expressão castradora do discernimento nem fatalista do sofrimento. Então, é no Despertar do Espírito, capítulo 2, que Joana apresenta essa tese. Vamos parar de falar pecado, culpa, porque parece que a gente foi condenado, expulso. Isso é uma coisa muito antiga, muito ancestral. Hoje a gente já tem maturidade suficiente para lidar diferente com os erros. Então, ao invés de evocar aquela culpa do pecado original que parece que então eu vou ter que pagar para o resto da vida, ela fala, vamos falar de responsabilidade. Responsabilidade quem tem é adulto. E quem é adulto dá conta dos próprios erros. Então, ao invés de culpa, vamos nos colocar na posição de que sou responsável por aquilo que eu acabei de fazer. E vou arrumar, e vou consertar, e vou reparar. E ainda no capítulo, no livro Despertar do Espírito, mas agora capítulo 8, ela traz o conceito de vergonha, que está muito linkado com culpa. Qualquer dia a gente pode falar só da vergonha. Porque ela diz que os sentimentos de culpa e de vergonha são ambivalentes. A culpa, olha que interessante, gente. A culpa tem a ver com pensamentos, palavras e ações, tidos como errados do ponto de vista moral. Então, quando eu pratico uma ação, quando eu digo uma palavra, ou quando eu emito um pensamento tido como errado do ponto de vista moral, eu fico culpada. Quando eu tomo consciência disso, eu fico culpada. Enquanto que a vergonha resulta de comportamentos considerados sujos ou inferiores. Então, é a minha forma de agir, não é algo que eu faça, não é algo que eu direcione ao outro. Eu fiz isso para ele, eu falei isso para ele, eu pensei isso dele, culpa. Agora, eu me sinto suja, eu me sinto imperfeita, eu me sinto infeliz, eu tenho vergonha de mim. É como se fosse uma culpa por ser quem eu sou. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Então, acho que vale realmente a pena a gente uma hora parar para conversar sobre a vergonha. Porque é a gente se condenar. Mas veja, a gente está em processo de evolução, ninguém é perfeito. Como que eu posso me sentir suja? Como que eu posso sentir que eu sou inadequada, que eu não sou boa o suficiente? Isso é conflito. Então, que a gente pratique esse auto-amor. Você
é linda, boa, suficiente sendo quem você é. Tudo bem, você está no caminho. Então não se cobre, não queira ser quem você não é ainda. Invista em você, se ame. Se a gente olha para nosso filho de 4 anos, a gente vai falar, ai que vergonha, você nem sabe fazer logaritmo. Que vergonha, você nem sabe o que é a organela citoplasmática da membrana. Não, a gente não vai exigir, ele não é botânico, ele não é médico, ele não é engenheiro. Como é que eu vou exigir? Eu vou ter vergonha dele porque ele não sabe calcular? E a gente exige isso da gente. A gente queria ser perfeito e se envergonha de ainda não ser. Olha que cobrança. Então, que a gente aceite ainda nosso grau de evolução, que está em desenvolvimento, que a gente não se cobre. Então, verifica aí se você carrega vergonha de si mesmo e vamos trabalhar com isso. Vamos praticar o auto-amor. Nos relacionamentos sexuais podem expressar-se ambos os sentimentos, culpa e vergonha, que são decorrentes dos fatores examinados e se exteriorizam como medo de amar, rejeição, castração, impedindo um relacionamento saudável. Então, quando eu carrego culpa, quando eu carrego vergonha, eu levo isso para os meus relacionamentos. Eu vou me posicionar como quem não merece. Eu não vou me abrir porque eu tenho medo que ele não goste de mim se eu me mostrar, porque afinal de contas eu tenho vergonha de mim. Então, atrapalha muito nossa vida, né? Então, para a gente terminar, a Joana diz: a culpa é uma carga emocional muito pesada e causadora de várias lesões íntimas, enquanto a vergonha de condutas inadequadas ou de comportamento inconsequente se transforma em fator dissolvente da personalidade. Não quero ser quem eu sou, que se busca anular mediante autodepreciação e autopunição. Então fica aqui esse convite para que a gente não caia nessas armadilhas, para que a gente se ame, para que a gente se valorize, para que a gente cuide da gente, para que a gente se perdoe, para que a gente se aceite como a gente é, e para que a gente tenha consciência, eu sou um anjo em produção, em construção. Não estou pronta ainda, as asinhas nem nasceram, mas eu sou um anjo. É um vir a ser. Eu já estou condenada a ser anjo. É fatal que eu seja perfeita. Um dia. Até lá tem muito trabalho pela frente. Mas eu não posso tratar com punição um anjo que está se formando. Então que a gente tenha esse olhar de alto amor. Muito obrigada pela participação, pela presença de vocês comigo e que Deus abençoe vocês nos próximos dias e a gente se vê, se Deus quiser, na próxima semana.